Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! É com muita alegria que nós retornamos com o nosso hashtag de Deus. E assim vamos dar continuidade a essa grande aventura que é mergulhar no mar profundo que é a vida, o coração de cada santo. Semana passada nós não gravamos porque, lógico, foi o tríduo pascal e assim nós pudemos viver novamente a experiência do tríduo, da sexta santa, do sábado de aleluia e a grande vigília, o domingo pascal, e assim a experiência com a ressurreição de Cristo, experiência que é o fundamento da nossa fé. E agora nós com alegria retornamos. E olha, eu gostaria de dessa vez falar sobre um grande santo, um grande amigo de Deus, um que merece de ouro um hashtag de Deus. Porém, esse santo, ele é da tradição oriental. Eu gostaria de falar sobre um pouco a vida de São Serafim de Sarov. Esse grande santo da Igreja Oriental. Nós sabemos, e João Paulo II disse, que a Igreja tem dois pulmões. Ela respira com dois pulmões. O oriental e o ocidental. E nós temos essa grande riqueza no Ocidente e temos também uma grande riqueza no Oriente. Pelo tempo próprio que nós estamos vivendo, eu queria refletir sobre este grande santo. Nasceu na cidade de Kursk, na Rússia, no dia 19 de julho de 1759, de uma família de comerciantes. Seu pai se chamava Isidoro, sua mãe Ágata. Filho caçula, teve um irmão chamado Alexis. E o seu pai era um grande comerciante. E seu pai era também um grande construtor, um homem muito conhecido e muito honesto, que recebeu a incumbência de construir na sua cidade uma igreja. Seu pai depois veio a falecer e sua mãe Ágata levou adiante esse projeto da construção dessa igreja. Interessante porque São Serafim, ele cresceu nesse clima. Até que aos 10 anos, ainda criança, ele se sentiu mal, tinha uma misteriosa doença e sua mãe então achou que ele não iria sobreviver. Até que um dia ele chegou para sua mãe dizendo que tinha sonhado com a Virgem Maria e a Virgem Maria iria curá-lo. E de fato aconteceu a grande cura de uma maneira milagrosa. E muito interessante, muito forte essa experiência. Esse jovem, então, ele, depois de uma peregrinação com alguns amigos à importante cidade de Kiev, lá tendo contato com um starets. Quem eram os starets? Eram como diretores espirituais. E ali numa conversa ele foi aconselhado a não ter medo de viver, de entregar a sua vida e viver uma vida toda para Deus. E assim ele foi designado para Sarov, o deserto de Sarov, um lugar muito desejado. Deserto ali era uma floresta. Deserto pela experiência que eles viviam, de contemplação. E olha que coisa interessante, São Serafim de Sarov. Sarov por causa desse lugar muito desejado, muito conhecido e lugar onde até na época já tinha muitos outros jovens da sua cidade iam. E ele então ficou muito feliz
por poder ingressar. E assim se despediu da sua mãe, com muita dor, do seu irmão Alexis, que continuou com a empresa do pai, digamos assim, com a fábrica de tijolos e todas as coisas comerciais, mas São Serafim renunciou a tudo para se dedicar inteiramente a Deus. E olha, nessa experiência de deserto, entendamos bem aqui o deserto, ele então viu que ali se podia deixar tudo para fazer a experiência profunda com Deus. E todo o seu itinerário foi dessa experiência, dessa descoberta profunda com Deus. E assim ele chegou à grande meta da vida cristã. Nos diz esse próprio santo que a meta da vida cristã é possuir o Espírito Santo. É se deixar conduzir, impulsionar pelo Espírito Santo. Que coisa bela! Uma vida onde já não há mais o que é meu, o que é de Deus, a minha vontade, a vontade de Deus, os meus impulsos e os de Deus, os meus pensamentos e os de Deus. Não! Mas uma vida tão unida através do Espírito que nos dá uma vida nova e assim nos faz viver aquela comunhão profunda com a Trindade. Comunhão profunda que todos nós desejamos, que todos nós, por causa do pecado original, rejeitamos e às vezes resistimos, e que a graça de Deus nos convertendo, nos purificando, nos elevando, nos leva a essa relação profunda com Deus. E então São Serafim, ele experimentou na sua vida essa grande meta da vida cristã, que é possuir o Espírito Santo. Ou, como nós costumamos dizer, uma vida no Espírito. Ou, que é sinônimo também de uma vida sob o impulso do Espírito Santo. Muito interessante porque esse santo, então, ele também se tornou um grande mestre de vida espiritual, um grande starter, um grande diretor, um homem que se tornou amigo de Deus e um homem que também ajudou os outros a se tornar amigo de Deus. Um homem de Deus, um homem que ajudou os outros também a ser de Deus. E por isso eu estou aqui falando para vocês sobre ele. Porque ele pode me ajudar a ser mais de Deus, ele pode te ajudar a ser de Deus. Um santo que, e aqui também tem outro aspecto muito interessante, após um grande período de retiro, digamos assim, na floresta de Sarov, que se tornou o seu deserto, o seu lugar de abandonar tudo para estar só com Deus, a sós com Deus, diz que quando ele, após ter vivido um grande retiro, quando ele saiu do silêncio, as primeiras coisas que ele disse foi: alegria minha, Cristo ressuscitou. Que coisa bela! O homem que foi tocado, tomado, envolvido pela força da ressurreição de Cristo e na sua humanidade, na sua carne, em todo o seu ser, pôde experimentar a força, meu querido, minha querida, a força da ressurreição de Cristo é maior do que aquelas forças, tendências que o pecado deixou em nós, que nós chamamos de concupiscências do prazer, do poder, do possuir, e que gera tantas outras desordens na nossa vida. A força da ressurreição de Cristo é maior. E São Serafim experimentou
na sua carne a força da ressurreição de Cristo. Foi um homem transfigurado, o homem tocado, envolvido, e por isso refletia no seu coração, visivelmente até, a força de Jesus ressuscitado, a glória do ressuscitado. Isso de fato acontece quando nós, sem resistência, abrimos o nosso coração para Deus, para uma conversão profunda, para uma purificação. O Espírito gera em nós, pegando os ensinamentos desse santo, uma renúncia tão profunda de nós mesmos e o abandono das coisas do mundo, que isso gera uma união tão profunda que a nossa vida transmite a glória de Jesus. Me vem em mente agora aquela imagem de São Paulo, o perfume de Cristo. Sim, porque os santos exalam a fragrância de Cristo, o perfume, o suave odor de Cristo e de Cristo ressuscitado, glorioso. Muito belo nós vermos no Ocidente toda a mística da cruz e no Oriente toda a mística da ressurreição. Uma vez, ele fazendo direção com o filho espiritual, esse discípulo de São Serafim experimentou, viu nele tão forte a luz do Espírito, a luz de Cristo, que não conseguia nem olhar para os olhos dele. E aquele discípulo foi se tornando profundamente envolvido. Que imagem bela! Refletir na vida de maneira concreta a beleza, a luz, o odor da santidade de Cristo. Por isso eu peguei hoje esse santo, porque nós estamos vivendo o tempo pascal. Estamos ainda na oitava de Páscoa e esse é um tempo muito especial, onde você e eu podemos renovar a nossa experiência com o choque da ressurreição de Cristo, nos deixar iluminar por ela, iluminar o profundo do nosso coração, deixar que de lá brote essa luz, a luz de Cristo ressuscitado, do mais íntimo, do mais profundo do nosso coração, e assim refletir para o mundo essa luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo. E nós vivemos num mundo que precisa muito dessa luz. E você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade, em todo lugar, você pode ser essa luz de Cristo para aqueles que estão próximos a você. Por isso, nesse tempo, eu quis falar um pouco deste grande santo, um dos santos mais queridos do Oriente. Esse santo que pôde dizer: Cristo ressuscitou, alegria minha, aleluia. Sim, verdadeiramente Cristo ressuscitado é a minha alegria, é a tua alegria. Cristo ressuscitado renova em nós a fé. Cristo ressuscitado renova em nós a esperança nos tornando homens e mulheres jovens do futuro, que não vive olhando para trás, mas que olham para frente, como São Paulo. Esqueço o que ficou para trás. E agora, no meu presente, eu me projeto naquilo que virá para o futuro.
Por isso que o cristão é um homem de esperança. É um homem do futuro, poderíamos dizer. E por fim, também a dimensão da caridade, do amor. O amor venceu a morte. O amor é mais forte do que a morte. A morte tocou a vida, mas não resistiu ao amor. Por isso que a morte não, ao tocar Jesus, não teve o que não encontrou nele, no corpo dele, o que mantê-la, o que alimentá-la. Porque ele não tinha pecado, ele só tinha amor. Por isso que com a sua morte, a morte é vencida. Porque a morte não pôde subsistir, não pôde existir, coexistir com ele. Por isso que os padres da igreja diziam que a morte de Cristo foi como uma isca para a morte. Quando ela avançou e tocou, ela morreu, ela foi tomada, ela foi destruída. Porque ele é o amor. O amor ressuscitou. Venceu a morte, é mais forte do que a morte. Se a morte tocou a vida, não pôde tocar o amor. Por isso nós podemos até dizer que só o amor vence a morte. E nesse tempo, pela intercessão desse grande santo, nós queremos deixar que seja ressuscitado no nosso coração o amor. O amor, não desista. Deixe o Espírito ressuscitar no seu coração o amor a Deus. Deixe o Espírito Santo ressuscitar no seu coração o amor, o amar. E assim nós viveremos ressuscitados.